E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia e hoje eu vim fazer um vídeo para vocês que foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, do Vitor Soares, que é respondendo as perguntas de vocês. Eu selecionei algumas perguntas que me foram enviadas agora no mês de abril, me mandaram ou nos comentários aqui, ou por mensagem privada, ou por e-mail, então eu não vou falar os nomes, tá? E eu agrupei por temas e vou responder para vocês, tá bom? Tem uma cola aqui bem grande, porque como eu gravo com celular, eu não conseguiria ler. Então vamos lá. Primeiro tema, perguntas pessoais. Georgia, você morou em Paris, por que escolheu Portugal e não a França para viver? Realmente, morei quase 5 anos em Paris, eu amo aquela cidade, amo a França. Sem dúvidas, em alguma vida passada, eu morei em Paris, eu era uma parisiense. Tiveram 3 questões que pesaram para a gente não ir para lá nesse momento. A primeira delas é a questão do terrorismo, né? A França sofreu vários ataques nesses últimos anos, né? Eles estão em nível de alerta laranja, que é um dos mais altos que tem. E eu não sei se eu me sentiria segura morando lá. Quando eu morava em Paris, algumas vezes até vinham assim, está em alerta laranja. Mas era uma coisa que para nós era muito abstrata, né? Não tinha a mínima noção do que poderia ser e como seria. E depois desses últimos anos, essa questão ficou bem pesada, então esse foi um dos motivos. Outro foi uma questão da língua. Eu falo francês, a minha mãe morou em Paris 4 meses, ela estudou francês, eu já dei aula para ela fala razoavelmente, né? Ela consegue se fazer entender como a gente fala, mas o Gabriel e o Felipe não. Eu estou dando aula de francês para o Felipe, mas o que pesou era o Gabriel. Eu acho que, como ele é muito novo ainda e ele está sendo alfabetizado, ele ser alfabetizado numa língua que não é a materna dele ficaria um pouco mais complicado. Acho que é uma questão de adaptação mesmo. E também o outro motivo é que eu amo Portugal, na verdade. Sempre que eu fui para Portugal eu gostei muito e eu sempre tive um desejo de viver lá um tempo. Bom, segunda pergunta. Essa é bem pessoal. Eu e meu marido estamos planejando ir para Portugal em 2019. Temos um filho e queremos outro, mas não sei se o melhor não é termos aqui. Vocês pensam em ter mais filhos? E se sim, você teria aqui ou em Portugal? Realmente, a gente pensa em ter mais filhos. Nós decidimos começar as tentativas no meio do ano passado e a gente decidiu esperar um pouco, né? Esperar até 2018, porque eu não queria viajar muito grávida, né? Absurdamente grávida, com barrigão. Então eu queria ou viajar no início de gravidez ou engravidar lá em Portugal. Então nós começamos as tentativas, dedinhos cruzados, que logo vai ter um baby inspira-te aí. E sobre se eu tenho medo de ter filho em Portugal, não. Eu vou dizer que eu tinha um pouco de receio. Quando a gente começou a falar sobre isso, eu queria engravidar aqui no Brasil e ter no Brasil, porque não é por questão de saúde ou de atendimento, é mais porque eu acho que é fundamental ter uma rede de apoio quando tu tem um recém-nascido, uma criança pequena, né? Como a minha mãe vai com a gente, isso já me tranquilizou um pouco. E teve um vídeo do canal Menina de Ouro, da Carol, podem procurar o canal dela, ela fala sobre investimentos agora, porque ela trabalha nessa área, mas ela mora em Portugal e o ano passado ela fez vários vídeos sobre como é viver em Portugal. E um dos vídeos que mudou muito a minha visão de ter filhos lá é ela contando sobre a gestação dela em Portugal. Então, quem está pensando em ter filho, recomendo muito ver o vídeo, mas eu acho que é super tranquilo. Agora eu já tenho essa minha rede de apoio, né? Meu marido é super presente e a minha mãe cuidou do Gabriel até os 2 anos dele, junto comigo, então ela vai estar junto, é bem tranquilo. Bom, próximo tema é polêmicas. Bem polêmicas. Sou mãe de 2 crianças. Uma menina de 9 e um menino de 7, e uma coisa que me dá muito medo de ir para Portugal é o preconceito com brasileiros. Você também tem esse medo? Eu acho que preconceito tem em qualquer lugar, né? Basta ter pessoas burras, estúpidas e desculpa os termos, mas eu acredito que preconceito é isso mesmo. E a gente sabe que tem preconceito com brasileiro em todos os lugares do mundo, na verdade são pré-conceitos, como eu falo, né? Em Portugal eu acho que isso é mais forte porque
Os brasileiros que foram na década de 80, 90, início dos anos 2000, eles não deixaram, digamos, uma impressão muito positiva com nossos amigos portugueses, né? Vários portugueses que eu conheço sempre têm uma história ruim para contar de um brasileiro e isso acabou afetando, né? Afeta, porque tu sempre tem ou um amigo ou contigo mesmo aconteceu algo, isso acaba te causando uma má impressão sobre um povo. Eu sofri preconceito quando eu morava em Paris, porque lá as mulheres brasileiras, elas têm a fama de serem fáceis, digamos assim, né? Então isso era um pouco complicado assim. Mas eu acho que sempre que tu vai para um novo país, tu tem que saber que vai demorar um tempo para que as pessoas que tu conhece confiem em ti, né? E uma coisa que todo mundo fala é que o português ele é reservado no primeiro contato, mas depois ele é extremamente aberto. Quando ele vê que tu é uma pessoa honesta, que tu é uma pessoa confiável, ele se torna muito, muito, muito amigável e assim, e ajuda muito. Então, eu acho que eu não tenho medo do preconceito lá e eu acho que a gente tem que ir sem o preconceito que iremos sofrer preconceito em qualquer país do mundo. Segunda pergunta. Essa aqui veio num e-mail bem longo. A pessoa escreveu várias coisas, foi até esse final de semana e ela falou várias coisas sobre política, sobre o momento que o Brasil está vivendo, sobre a prisão do Lula, enfim. E ela termina falando o seguinte: você parece ser uma pessoa privilegiada, de classe alta, provavelmente de direita. Não acha ruim ir para um país socialista? Quantas vezes eu já escutei isso? Obrigada por tudo isso, privilegiada, classe alta. Eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu pude estudar, eu pude me formar, eu pude correr atrás das coisas que eu queria. Eu não sou de classe alta, eu cresci numa família de classe média, que às vezes era média alta, às vezes era média média, às vezes era média baixa, dependendo de como estava a economia dos anos 80, 90. Eu estudei em colégio público depois da quinta série, me formei em colégio público, fiz faculdade particular porque eu trabalhava para pagar, eu não consegui passar na pública e eu não vejo que eu seja privilegiada nesse sentido. Se eu sou de direita, eu diria que não. Eu não sou de direita e também não sou de esquerda, eu sou uma moderada, como eles falam. Eu acho que ambos lados têm coisas positivas e negativas. E eu não gosto muito de discutir política, principalmente com pessoas que eu não conheço. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu gosto muito de história, eu gosto muito de entender o que aconteceu nos anos e nos séculos passados para poder entender o que acontece hoje, né? Acho que isso é fundamental. E quanto se eu tenho medo de viver num país socialista, eu acho que a gente confunde um pouco socialismo, capitalismo, comunismo, né, liberalismo, entre outros. Eu acho que o socialismo, digamos assim, os partidos socialistas que a gente tem aqui no Brasil são partidos que têm um socialismo latino-americano, como a gente fala, né? É uma, digamos, uma linha mais latino-americana de pensamento que não é o mesmo dos partidos socialistas da Europa, que eles procuram muito mais a questão de igualdade e menos controle do Estado. Então, não tenho medo. Eu já morei no país socialista. Nós já moramos todos, né? Porque o governo do PT ele era dito como socialista. Mas não tenho problema nenhum. Bom, agora a gente vai para as perguntas do mestrado. Eu gostaria de saber se vale a pena fazer um mestrado em marketing em Portugal. Curiosamente, os mestrados todos que eu me inscrevi são em marketing, né? Eu sou formada em administração, tenho um mestrado em gestão de projetos, mas eu acabei indo para a linha do marketing. Eu acho que todo mestrado sempre vale a pena. Quando tu faz fora do Brasil, mais ainda, porque isso pesa no teu currículo e também porque custa bem mais barato fora do que aqui. E eu acho que tudo depende de qual é o mestrado que tu tá olhando. Como eu falei para vocês no vídeo do mestrado, eu encontrei, na verdade, 8 universidades, acabei me candidatando só para 5, porque eu vi que os cursos das outras 3, eles não eram tão interessantes, assim. Eu veria muita coisa que eu já vi, que eu já estudei, que eu já trabalhei, então não ia agregar tanto.
Eu acho fundamental tu olhar muito, muito, muito bem todo o programa do curso, ver quais são as cadeiras obrigatórias, as optativas, para ver se isso se enquadra no que tu espera. E eu acho muito que vale a pena ir para Portugal estudar. Próxima. Os valores das propinas, eles são para o curso todo ou por ano? Pode pagar mensalmente? As propinas, elas são divididas anualmente. Então, quando tu vai olhar sobre a propina do curso, ele vai aparecer assim: primeiro ano, sei lá, 1.000 euros. Segundo ano, 2.000 euros. Então, total, 3.000 euros. Tu pode pagar mensalmente, sim, mas depende da universidade. Tem algumas universidades que te permitem pagar em 10 vezes, outras em 6 vezes, né? Isso depende muito, mas tu tem universidades que te permitem fazer o pagamento mensal, sim. Bom, aí vamos para a pergunta de saúde. Eu ouvi dizer que algumas pessoas optam por fazer o plano de saúde mesmo a saúde sendo gratuita. Você chegou a pesquisar sobre isso? Vale a pena? Eu dei uma pesquisada bem rápida e assim, nós vamos ficar na saúde pública. Eu acho que a saúde pública de Portugal é muito boa. A gente tem um receio muito grande brasileiro, porque a nossa saúde pública aqui é péssima, né? Com raríssimas exceções, ela é péssima. Então, a gente não vai fazer plano de saúde, que lá se chama Seguro Saúde. Mas a minha mãe, por ela já ter tido câncer, ela tá pensando muito em pegar um seguro saúde. Eu dei uma olhada por cima, não me aprofundei. Eu sei que tem o simulador do Deco MDS, Deco, não sei como é que se fala, mas lá tu consegue fazer uma simulação de preços para vários seguros saúde. Tudo vai depender da cobertura que tu quer e da tua idade, né? E também das doenças pré-existentes. Mas eu acho que vale muito a pena tu fazer essa simulação, ver se enquadra na tua necessidade. Também pode ser que tu tenha alguma doença pré-existente ou alguma doença crônica, mas eu confio bastante no Serviço Público de Saúde de Portugal. Olá, o PB4 é válido só para turistas ou tem validade de quanto tempo? O PB4 é um acordo, né, da saúde pública do Brasil com alguns países, sendo um deles Portugal. O PB4 não é só para turistas, ele é válido para turistas e para outras pessoas que vão morar fora, ele é válido para brasileiros, né? E se ele tem validade de quanto tempo? Ele tem validade de 12 meses, tu tem que solicitar no Ministério da Saúde da tua cidade, da tua região. Ele tem validade de 12 meses. Quando tu vai fazer, eles vão te perguntar assim: quando é que é a tua viagem? E eles vão colocar da data da tua viagem a 1 ano após. Depois tu pode renovar ele via procuração. Tu não consegue renovar tu estando em Portugal, tem que ser alguém que vá para ti no Ministério da Saúde com uma procuração e solicite um segundo. Bom, daí nós temos algumas perguntas do visto D7, que eu acho que é o assunto que eu tenho mais recebido perguntas e comentários agora. Eu gostaria de saber quanto tempo está demorando o visto D7. Bom, o visto D7, da minha mãe, eu vou dar o exemplo, né? A minha mãe solicitou ele e foi informado que demora em torno de 70 dias para chegar o passaporte na casa dela com o visto. Eu sei que o ano passado estava demorando menos, estava demorando em torno de 60, porém já tiveram pessoas que estão demorando mais, estão demorando 90 por causa da greve dos Correios em São Paulo. Então tá tudo meio atrasado, mas eu acho que a média, pelo menos aqui para Porto Alegre, é 70 dias. Como tirar o D7 sem descontar os 25%? Bom, o 25%, o desconto de imposto, as pessoas confundem um pouco, né? Ele é como se fosse o desconto do imposto de renda. Ele é descontado quando tu dá a saída definitiva do país e faz a declaração de saída definitiva do país. Se tu não declarar a tua saída e voltar regularmente para o Brasil dentro do período de 1 ano, tu não tem que fazer essa declaração e tu não é descontado 25%. Essas informações eu peguei direto com um analista da Receita Federal, tem até o vídeo ali da declaração de saída definitiva, e eu acho que vale a pena tu analisar, porque aqui tem uma grande faixa de pessoas que pagam 27% de imposto, então talvez, se tu pagar 25% já é
um lucro para ti. Tem que ver certinho na receita, eu recomendo muito que marquem um horário e conversem com o analista da receita, porque cada caso é um caso, certo? O aluguel pode valer quanto ao complemento dos rendimentos. Eles precisam estar no IR ou apenas o contrato já é válido? Sim, o aluguel ele é considerado um tipo de rendimento para o visto D7. Né, se tu é aposentado, pensionista ou possui rendimentos próprios, o aluguel se enquadra. Quando tu vai fazer a solicitação do visto, tu tem que entregar a cópia do teu imposto de renda, né, do último ano, né, atualizada. Se ele não consta, por exemplo, eu declarei o imposto de 2017 agora, né, que acaba no final desse mês, e eu comecei a alugar o meu apartamento em janeiro de 2018. Ele não vai constar, né, no teu imposto de renda, porque ele é referente ao ano anterior, mas tu pode levar o contrato de aluguel ou recibos que tu tenha e ele é válido. Um adendo, pelo menos aqui em Porto Alegre, porque consulado, vocês sabem que de região para região muda. Com o D7, eu posso viajar para o Brasil e voltar a Portugal? Posso alugar casa? Tem tempo máximo para ficar fora de Portugal? Sim, com o D7 tu pode viajar para o Brasil, né? Aconselhamos fortemente que primeiro tu pegue a tua autorização de residência para depois tu tenha ela em mãos, de fato, o cartãozinho, para depois viajar para o Brasil. Tu pode alugar casa, normal, tu pode, como turista, alugar uma casa também. E o tempo máximo para ficar fora de Portugal são 6 meses. Eu acho que é isso. Não, são 6 meses sim, porque foi o que eu li. Pelo menos foi o que eu li. Eu tenho uma dúvida que é sobre a carta de intenção. Como a sua mãe fez? E sobre a entrevista, pode contar como foi? Bom, a carta de intenção, ela é requerida quando tu vai solicitar o visto D7, né? E eu vejo que é meio que um bicho-papão, assim. Porque tem muitas e muitas e muitas pessoas que pedem que eu envie a carta da minha mãe e que me fazem perguntas. A carta de intenção nada mais é do que uma carta de apresentação. Tu vai te apresentar, tu vai contar um pouco de ti, o que tu faz, o que tu fez, por que tu tá indo para Portugal, o que tu espera fazer em Portugal. E é isso. Basicamente é isso. Foi o que a minha mãe fez, ela contou sobre ela, depois ela falou sobre os planos dela em Portugal, o que ela já conhecia em Portugal. E foi super tranquilo. Sobre a entrevista, aqui em Porto Alegre, ela não teve entrevista. Na verdade, quando ela foi entregar os documentos, quem atendeu foi a vice-cônsul aqui de Porto Alegre e ela conversou rapidamente. Acho que ela fez umas 3, 4 perguntas do tipo: tu já conhece Portugal? Tu tá indo fazer o quê? O que que tu gosta de Portugal? Foi uma coisa muito simples, muito tranquila, tanto que nem dava para perceber que ela estava entrevistando, assim. Foi mais uma conversa informal que demorou 2 minutos e foi isso. Eu sei que em outros consulados é marcado uma entrevista que demora mais tempo, mas aqui foi super tranquilo. Quando eu fizer o vídeo com a minha mãe, ela vai contar para vocês sobre isso. Bom, agora eu tenho 2 perguntas sobre o Brasil. A gente vai entrar num tema mais pesado. Tenho interesse de ir para o Brasil, mas gostaria de saber qual a melhor cidade para morar. Essa pergunta é que nem eu perguntar para onde é que a gente mora em Portugal, né? Mas assim, minha avaliação, tá? Eu moro aqui no Sul e aqui no Brasil, se eu não pudesse sair do Brasil, tipo, eu não posso sair do Brasil. O que eu ia fazer? Tem 2 cidades aqui no sul, que é Gramado e Canela, que fica na Serra, aqui do Rio Grande do Sul, que são cidades, assim, cidades excelentes. São cidades padrão europeu, são cidades de cultura alemã e italiana, super turísticas, então as 2 cidades são voltadas para o turismo, né? E são, assim, cidades limpas, que a saúde pública é excelente, que as escolas públicas são excelentes. Então, elas são a exceção da exceção aqui dentro do Brasil. Essas são as que eu conheço. Logicamente, devem ter outras, né? Mas, assim, Gramado e Canela, sem dúvida. E também as praias de Santa Catarina, Garopaba, Farol de Santa Marta, praias menores, porque a infraestrutura funciona também. Mas, assim, é isso que eu recomendo. Não recomendo São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, grandes cidades.
Eu acho que não é legal. Eu iria para cidades pequenas do interior e cidades modelo, como Gramado e Canela. Próxima pergunta. O que está realmente a acontecer no Brasil para tantos brasileiros estarem a deixar o país? Essa pergunta eu acho que eu já respondi, não sei, perdi as contas. É difícil falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, assim. O que eu sempre falo, nós vivemos agora num momento em que o Brasil está numa crise geral. Não é uma crise econômica e política apenas, é uma crise de identidade, é uma crise cultural, é uma crise generalizada mesmo, assim, sabe? Quando a gente vê que os níveis de violência são piores que a Síria, por exemplo, que os políticos, vamos dizer, 99% são corruptos, que estão lá em cima para poder ter mais poder e se beneficiar. Então, em resumo, a gente está vivendo uma guerra civil total e crise de identidade, crise cultural, e quem pode está indo embora. Assim, quem consegue está indo embora, e eu acho que nunca foi visto uma debandada tão forte como está tendo nesses últimos anos, e eu acho que vai continuar pelos próximos. Bom, para descontrair, eu coloquei 2 perguntas curiosas, que é... Primeiro, eu acompanho vários canais de brasileiros, sou um português curioso e tenho curiosidades acerca do seu canal, do vosso canal, desculpa. Primeiro, não entendo por que tem pessoas que dão não curtir nos seus vídeos. A senhora entende? E segundo, todos os canais que assisto pedem para clicar no gostei e compartilhar, porém a senhora não o faz. Poderia dizer por quê? Sobre as pessoas que não curtem, que dão dislike, eu acho que é normal. Isso é normal, são várias pessoas que assistem o vídeo, nem todo mundo vai gostar, né? Eu queria entender, né? Queria ter esse feedback negativo para poder melhorar, mas enfim. E quanto a não pedir para compartilhar e curtir, eu nunca lembro disso, para falar a verdade. Eu sei que é super importante, que dá uma visibilidade, um alcance muito maior, né? Porque os dados do YouTube analisam isso, mas eu nunca lembro. Essa é a verdade. Então, assim, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, clique no gostei e se inscreva. Pronto, eu fiz. E o último é: eu adoro o seu cabelo. Ele é natural ou tingido? Pessoal, é engraçado, mas eu recebo uma vez por mês, no mínimo, essa pergunta. O meu cabelo é tingido. Eu nasci loira, que nem o meu filho, e o meu cabelo foi avermelhando, então a minha infância eu era bem, bem ruiva, que nem as escocesas, assim, pessoal do norte da Europa. Depois ele foi escurecendo o meu cabelo, hoje ele é um loiro médio avermelhado, e eu pinto ele umas 3 vezes por ano, por isso que em alguns vídeos ele tá mais vermelho, em alguns vídeos ele tá mais loiro, mas eu pinto. Bom, pessoal, é isso. Então, se você gostou, curte e compartilhe o vídeo. Tô brincando. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E obrigada a todos vocês pelas mensagens e os comentários. Vocês sabem que isso é muito importante pra mim. Mais do que curtir o vídeo, até são os comentários de vocês. E eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Beijo e tchau, tchau.